Capítulo 5. O Sistema de Desenvolvimento Criativo. Esta conferência está orientada para a capacidade, tendo uma percepção comum, inclusive a propedêutica, para a aprendizagem das estruturas sutis de obter os dados básicos através da aprendizagem. Certamente o nível de cada pessoa e de todos os presentes são levados em consideração. Primeiro, antes de tudo, se falará da geometria da forma da informação. Eu considero um evento externo, incluindo um evento futuro, como uma forma de informação. Os elementos de composição da forma viva se entrelaçam como um mosaico sobre a estrutura do ADN. Examinando atentamente a forma proteica de organização da matéria, por exemplo, a estrutura do ADN e a não proteica, por exemplo, a de uma pedra, podemos derivar a lei de que a reflexão da forma proteica tem o tipo de vibração da estrutura cristalina, por exemplo. A forma da pedra não proteica é o mesmo que as vibrações da natureza não viva, a partir do ponto de vista do homem na forma material. Isso também é relativo, porque os pontos de vista podem ser diferentes. Eu percebo em cada caso a partir da definição ortodoxa do que é vivo e do que é não vivo. Eu limito deliberadamente alguns campos de informação a formas simples, para uma rápida compreensão, sem reduzir seu conteúdo informativo. Isso está associado com a compreensão ortodoxa estabelecida diariamente nas escolas de ensino médio e no ensino superior, e em outras instituições de ensino. Por isso, alguns conceitos introduzidos por mim consideram o nível atual da percepção associativa, mas no nível do espírito são claros para qualquer um, pois a salvação é para todos. Segundo, eu dou o conhecimento no nível de compreensão do espírito. A emissão da estrutura cristalina das matérias inanimadas tem uma forma vibratória de informação comparável com a forma vibratória da informação emitida pelos seres vivos. Como consequência, é necessário chegar à definição do que é um ser vivo e uma matéria inanimada. No sistema de pilotagem não existe esse conceito de diferença. A pilotagem do entorno externo e, mais ainda, adiante, como futuro, existe o conceito de pilotar o volume externo da informação, onde se evidencia apenas a possibilidade de interação com algum tipo de entorno reativo. O sistema de velocidade da pilotagem se determina justamente pelo grau de reação. Por exemplo, se observamos acontecimentos futuros, considerando eles como estruturas geométricas, fica evidente que cada estrutura pode ser dividida em vários elementos. Quando se realiza a desconstrução ou a construção de eventos, é possível encontrar o que se pode fazer, no nível da consciência, de modo que a construção seja correta. Para curar doenças, a tarefa é reconstruir a informação da doença e construir a informação de saúde. Examinando exemplos concretos de reconstrução da saúde através da transformação da informação em formas, é possível generalizar o resultado para curar qualquer doença. Assim, sobre a base do princípio de transformação em formas, é possível construir técnicas específicas de pilotagem de qualquer acontecimento, inclusive a cura de qualquer doença. Por exemplo, é necessário reconstruir o trato intestinal por causa de uma doença. A forma inicial da informação é de natureza cilíndrica, que é a forma do trato intestinal. A base do cilindro se coloca sobre uma folha de papel e tem um raio e uma altura de 2 centímetros cada um. Em um evento futuro, devemos comprovar que o trato intestinal foi restaurado. Não há câncer nem tumor, com base em resultados de exames, que demonstram esta informação se apresenta como uma forma esferoidal e está geometricamente colocada no lado oposto da folha. Assim, a folha é o centro da simetria. De um lado está uma esfera com um raio de 2 centímetros,
do outro há um cilindro com um raio de 2 centímetros. Por que eu apresento esses números? Eu estou explicando a estrutura de modo que seja possível entender que a esfera é um elemento que representa um sistema absoluto de coordenadas. Ela pode se condensar no contínuo espaço-tempo se for observada à distância e pode ser estratificada se for observada de perto. Assim, você tem um mecanismo de exploração da realidade no nível do sistema de cognição do ser humano. Uma vez que você entende esse conceito, é possível observar os acontecimentos, tanto de longe quanto de perto. Neste ponto, a análise está nas suas mãos. Para demonstrar que existe essa estratificação, mostrarei o método de estratificação do conhecimento. Assim, você poderá estudar o mesmo processo a partir dos acontecimentos do passado, e aqui se reflete o elemento o elemento do passado. O método de recuperação se baseia no fato de que devem relacionar o elemento de intervalo de tempo com o passado, de tempo do passado, com o espaço do tecido comprometido e retirá-lo da informação do futuro. Essa informação deve ser eliminada sem destruir nenhum objeto futuro de informação. Isso pode ser realizado aumentando certo nível positivo em todos os elementos do macro e do microambiente. Esse é um sistema de desenvolvimento sem destruição da informação externa. Por exemplo, na mesa está um livro com métodos práticos de transformação da informação. A partir do livro, se expande uma fonte de informação positiva, pois ela reconstrói algumas estruturas por meio de certos elementos. Imaginemos que eu peguei o livro, vá até o parágrafo que trata do conhecimento espiritual e leia, na página 52, começo da terceira linha. O despertar através do afastamento, eu retiro. Este pedaço da informação diz que é possível, afastando-se, distanciando-se de um acontecimento, tornar-se um observador externo e, assim, atrair um poder regenerador. Esta pode ser considerada uma forma de informação de caráter indefinido, positivo para a pessoa. A pessoa pode se afastar para poder otimizar, analisar, avaliar, medir e assim sucessivamente. Para isto, é necessário encontrar as fontes que reconstroem e influenciam a pessoa de maneira positiva. Isso também pode ser a lembrança de acontecimentos passados positivos, ou um método para ler livros, por exemplo, onde eu encontro uma frase determinada muito rápido, e assim sucessivamente. Em princípio, se pode observar esse elemento. Vamos outra vez até a página 52, terceira linha, que será lida por você, e eu observo como a informação do cilindro muda. A primeira sílaba é des, ela está fora da terceira linha. Eu ensino só a linha 3, e se você faz a divisão de maneira mais profunda, só fica pertar, porque a sílaba des está na segunda linha, que formam a palavra despertar. Existe o plasma e existe o protoplasma, ou, por exemplo, no conhecimento tradicional, o protoconhecimento. Aqui existe o sistema dos protoconhecimentos, ou seja, como um sistema de gêmeos arquivados. Em um nível informativo, você sempre tem uma forma canônica, o gêmeo arquivado da sua própria saúde perfeita. No nível da informação, sempre na forma canônica está o seu gêmeo arquivado da sua própria saúde. O objetivo é ativar esse gêmeo, ou seja, a sua própria estrutura e que ela se transfira para a estrutura real. Um dos elementos da pilotagem é através do sistema de ativação de estruturas pilotantes ocultas. Por que se faz a visualização de algumas ligações de informação? Porque é assim que se orienta a percepção. Quando se trata de visualização através dos chakras, a ação se realiza no nível do nirvana, a fusão das estruturas mentais externas em um único ponto absoluto, onde todo conhecimento, simples e complexo, concentra-se e começa o processo de despertar a força vital.
O homem entra na estrutura de pilotagem e começa a pilotar utilizando fontes externas. Se considerarmos o Tibete a partir de um ângulo, é possível observar claramente que a cor do espaço e sua estratificação são diferentes. Lá, os campos canônicos são simplificados na compreensão. Se as cores são analisadas, é possível entender onde está a força que regenera. Sobre a base, o que foi mostrado até agora, de colocar em uma estrutura mentalmente através de uma folha, a qual é um reflexo do seu programa, mas já transformando na sua forma canônica. Em seguida, constrói-se o acontecimento positivo, ao mesmo tempo construindo o processo de pensamento. Eu evito mencionar onde deve ir, o que tem que comer, porque isso toma muito tempo. É mais fácil aprender a pensar rapidamente, a forma mais rápida da progressão da informação que pode curar uma doença. Para isso, baseando-se na estrutura, você começará a observar a forma esferoidal. Você a percebe porque é logicamente compreensível. E se é logicamente compreensível, significa que existe. Ultimamente, muitas pessoas superam os 100, 150 anos sem nenhum problema. É evidente que existe certa estrutura de inicialização do homem dentro da informação universal. O pensamento permite iniciar automaticamente a parte de indestrutibilidade do homem. Se um determinado órgão for removido, isso altera os dados iniciais. Eu já tratei de casos de pessoas que me procuraram depois de ter extraído órgãos, e depois de me consultar com uma radiografia, foi possível observar a presença desses órgãos especificamente em seus lugares. A regeneração de um uréter removido por uretectomia, a reaparição do tecido pulmonar, a regeneração de um estômago, o crescimento de dentes extraídos em adultos e assim sucessivamente. Não devemos negar nunca a possibilidade de reconstrução de tecidos extraídos cirurgicamente ou por causa de traumas. Por mais que pareça fora do comum para a medicina ortodoxa, os resultados sobre a reconstrução dos órgãos já retirados ou de tecidos destruídos em um organismo depois das minhas sessões foram demonstrados clinicamente por meio de exames radiológicos, tomografias computadorizadas e também através de operações em tempo real, quando os cirurgiões foram observando a reconstrução dos órgãos durante a cirurgia e emitiram certificados médicos. Com meus resultados práticos, já foi demonstrado que a reconstrução total da matéria destruída é possível. Isto demonstra a necessidade de se desenvolver ao longo do caminho da edificação. Assim, seguimos o caminho para a completa reconstrução e imaginamos esta área de uma forma canônica, com uma estrutura totalmente regenerada. Existe a concentração da atenção para resolver esse problema. A consciência vem em contato com o corpo humano e com o entorno externo. A matéria física, assim como o espírito humano, cria a realidade segundo a ordem das interconexões universais. Assim, concentrando a atenção em uma parte específica do corpo, podemos mudar a realidade em termos gerais e de forma harmoniosa em todas as áreas da criação. Aqui eu explico uma das minhas técnicas de pilotagem. Por exemplo, esta pode ser desenvolvida para uma quantidade infinita de aplicações. Para esta prática de aprendizagem, a seguinte técnica será efetiva. Primeiro, concentrar-se no dedo indicador da mão direita das 10h02 às 10h04 da noite, visualizando os resultados que deseja. Esse exercício pode ser realizado por qualquer pessoa que pratique a pilotagem de forma criativa com a ajuda dos meus conhecimentos. Esse sistema é unificado e pode ser utilizado em qualquer sistema. Eu trabalho com elementos da compreensão e elementos da sua reação. Segundo, o segundo elemento é a concentração na seguinte coleção de cores: rosa, amarelo, verde, vermelho, azul e roxo. Tomar essas cores mentalmente e começar a selecioná-las. É mais estável fixá-las durante 5 minutos. Este é o seu entretenimento que reconstrói a esfera dos eventos necessários para você no futuro. Como se alcança a reconstrução? Isso é o que você deve definir. É importante compreender e entender sempre. Você tem que compreender como penso quando reconstruo.
Assim, ocorre uma sincronização e você alcançará o resultado mais rapidamente.